Benjamin Netanyahu dissolveu oficialmente o seu gabinete de guerra. A decisão acontece depois da recente saída do antigo general Benny Gantz. Conselho da União Europeia aprova a lei da recuperação da natureza. A ministra austríaca foi contra o sentido de voto do governo do país e enfrenta processo crime. Depois do prémio de melhor realização em Cannes pelo filme Grand Tour, Miguel Gomes falou em exclusivo à Euronews. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu dissolveu oficialmente o seu gabinete de guerra. A decisão acontece depois da recente saída do antigo general Benny Gantz, figura-chave na guerra entre Israel e o Hamas. A dissolução do gabinete, formado após os ataques de 7 de outubro para gerir as campanhas militares contra o Hamas, marca uma mudança na coligação governamental israelita. Netanyahu vai agora consultar um grupo mais restrito de ministros. Embora outros membros do governo procurem ser incluídos como consultores de guerra, a imprensa israelita avança que Netanyahu não quer a participação dos ministros de extrema-direita, e isso pode agravar as lutas internas que marcam a tensão na política israelita. O exército israelita anunciou este domingo uma pausa tática na ofensiva no sul da faixa de Gaza para permitir a passagem de ajuda, uma decisão que foi já criticada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O exército diz que esta pausa começa na área de Rafah às 8 da manhã e permanece em vigor até às 19 horas locais. As pausas passam a acontecer todos os dias até nova ordem. Esta paragem temporária das operações militares destina-se a permitir que os caminhões de ajuda humanitária cheguem à passagem de Kerem Shalom, controlada por Israel, que é o principal ponto de entrada para a ajuda recebida, que segue pela autoestrada de Salah ad-Din, uma estrada que liga o norte ao sul da faixa de Gaza para entregar os abastecimentos a outras partes do território, disseram os militares. A pausa está a ser coordenada com a ONU e com agências internacionais de ajuda humanitária. Israel está sob pressão crescente da comunidade internacional para responder às necessidades dos civis palestinianos, cuja situação se deteriorou ainda mais com a incursão de Israel em Rafah. A ONU tem dito repetidamente que Gaza está a atravessar uma crise humanitária com fome generalizada e centenas de milhares de pessoas em situação de desespero. A escassez de água é particularmente grave, com as pessoas deslocadas da faixa de Gaza a lutar com as altas temperaturas do verão e a viver em tendas de plástico em campos de refugiados. Quase todas as infraestruturas de água potável em Gaza foram destruídas pelas forças israelitas, acusadas de danificar deliberadamente infraestruturas civis como arma de guerra. Os rebeldes Houthi alegaram ter atacado um contratorpedeiro da Marinha norte-americana e 2 navios petroleiros em águas ao largo do Iêmen, no âmbito das operações contra Israel devido à guerra na faixa de Gaza. O contratorpedeiro norte-americano e um dos navios petroleiros foram atingidos no Mar Vermelho com mísseis balísticos. O grupo rebelde levou ainda a cabo uma operação militar contra um navio petroleiro no Mar Arábico, utilizando vários drones. A navegação neste importante corredor marítimo foi reduzida à metade desde o início dos ataques em novembro. Um sucesso inegável na conferência de imprensa final do G7. As palavras da primeira-ministra italiana não deixaram espaço para interpretação. Giorgia Meloni é uma exceção entre outros líderes do G7, sendo a única a sair mais forte das eleições europeias, com alguns países a irem a eleições nacionais em breve. A guerra na Ucrânia estava no topo da agenda. O acordo de cerca de 46 mil milhões de euros para ajudar o país através de lucros sobre ativos russos congelados foi uma das principais conquistas da cimeira. Intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Em contrapartida, o G7 foi acusado de ter 2 pesos e 2 medidas por oferecer apoio reforçado à Ucrânia, em comparação com a posição mais branda de alguns líderes sobre a guerra em Gaza. Um dos temas mais comentados na cimeira foi a ausência da palavra aborto na declaração final. A questão provocou tensões entre França e Itália, mas Meloni relativizou, alegando que não havia necessidade de repetir a linguagem assumida na cimeira do ano passado. Quando una cosa si ripete, si richiamano i documenti precedenti. Credo sinceramente che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta
E infatti è una polemica che non è esistita nel vertice. A presença do Papa Francisco entre os líderes convidados da Cimeira, uma novidade, também foi amplamente entendida como um impulso para a posição de Meloni, que é contra o aborto. A abordagem da Itália ao continente africano foi outro dos destaques do encontro. A inclusão de países do sul global para tornar a Cimeira mais inclusiva também foi um dos principais objetivos de Meloni. Dois cidadãos suecos libertados numa troca de prisioneiros com o Irão reencontraram-se com as famílias em Estocolmo. Trata-se do diplomata da União Europeia Johan Flöderos e Said Azizi, um homem com cidadania sueca e iraniana. Det här är ju en lång tid av lidande som nu är över för Johan och Said, självklart. Men också tror jag nästan lika mycket för de som har väntat på dem här hemma. A família de Johan Flöderos diz que ele foi detido no aeroporto de Teherão em 2022 quando regressava de férias com amigos. Said Azizi tinha sido condenado a 5 anos de prisão, acusado de conluio contra a segurança nacional. Um grupo de direitos humanos no Irão afirma que Azizi tem cancro. Em troca, a Suécia libertou Hamid Nouri. O iraniano foi condenado a prisão perpétua em Estocolmo pela participação nas execuções em massa no Irão em 1988. Continuam as buscas na Grécia. As autoridades estão à procura de 5 turistas desaparecidos. Um norte-americano, um casal israelita e 2 mulheres francesas. Nas últimas semanas, 4 turistas foram encontrados sem vida. Estes casos decorrem numa altura de temperaturas recorde na Grécia. Já ultrapassaram os 40 graus e vão manter-se altas esta semana. Uma situação que obrigou a fechar escolas e até a Acrópole, em Atenas. Foram também emitidos alertas de incêndio nas zonas rurais. Também as mortes e os desaparecimentos parecem estar relacionados com o calor. Foram sobretudo pessoas idosas que saíram para caminhar. Os ministros do Ambiente da União Europeia deram luz verde à controversa lei da recuperação da natureza durante uma reunião esta segunda-feira no Luxemburgo. Após meses de reviravoltas, foi possível alcançar uma maioria qualificada. Houve 20 votos a favor, incluindo o de Portugal, 6 contra e uma abstenção. A lei visa recuperar pelo menos 20% das zonas terrestres e marítimas da União até 2030. It is historic because it will really set legally binding targets for member states to start restoring many degraded ecosystems, from forests through freshwater ecosystems, to restore nature in cities, to restore pollinators, so it's really very important. Mas a aprovação da lei causou agitação política. A ministra austríaca do Clima, ecologista, ajudou a fazer passar o documento com um voto a favor. A decisão contraria a posição do chanceler austríaco. Karl Nehammer, de centro-direita, tinha anunciado que Viena iria abster-se. O Partido Popular da Áustria moveu um processo-crime contra a ministra do Ambiente. Acusa Leonora Gewessler de abuso de poder. I know I will face opposition in Austria on this, but I'm convinced that this is the time to adopt this law. Pelo menos a nível europeu, a votação parece ter posto fim a uma longa campanha de contestação política liderada sobretudo pelo PPE. O Parlamento já tinha aprovado o documento por pouco antes da divisão entre os Estados-membros. Para os defensores da lei, é uma oportunidade de crescimento económico. É uma lei que apuesta por el diálogo para poder conseguir una restauración de los ecosistemas, dando una oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza puedan seguir desarrollándose. A longo prazo, o objetivo é recuperar 90% dos habitats em mau estado de conservação até 2050. Os Estados-membros terão de apresentar à Comissão Europeia planos nacionais de implementação dos compromissos. Foi a primeira vez que um realizador português saiu de Cannes com este prémio, um dos mais importantes, o de melhor realização. A proeza pertence a Miguel Gomes, já habituado aos grandes festivais, que depois de Tabu e da trilogia das Mil e Uma Noites, nos traz agora Grand Tour. É um prestígio para o cinema português que Miguel Gomes acarinha desde criança. Como espectador de cinema, desde miúdo, vou começar a ver
filmes portugueses a pensar isto é possível fazer este cinema no meu país, foi marcante, foi mesmo decisivo e eu tenho um sentimento de pertença relativamente ao cinema português. Não sei se vou dizer uma heresia, mas eu sinceramente sinto-me mais esse sentimento de pertença relativamente ao cinema português do que relativamente ao próprio país. Grand Tour passa-se em 1918. Um homem foge da noiva e passa por vários países da Ásia. O filme é o resultado de uma longa viagem do realizador com uma pequena equipa pelos 4 cantos do continente. Toda a parte com atores foi filmada em estúdio. Miguel Gomes quis assim juntar estas duas facetas, documentar o mundo real e criar outro mundo imaginado. São as duas possibilidades do cinema. Registar o mundo tal como hoje o conhecemos, colocar uma câmara, ir para um sítio, filmar aquilo que está à nossa frente e, por outro lado, inventar um mundo, inventar o nascer do sol ou o pôr do sol num sítio onde não há janelas, que é o espaço do estúdio. Eu tentei fazer um clássico filme de aventuras, mas trabalhando a partir desses materiais tão diversos. Grand Tour chega aos principais mercados depois do verão. Miguel Gomes espera que o prémio conseguido em Cannes lhe permita financiar o próximo projeto, um filme épico baseado no clássico da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha.